Sequência Santo Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, falava Jesus ao povo quando se aproximou dele um príncipe da sinagoga. E o adorou, dizendo: Senhor, agora mesmo faleceu a minha filha, mas vinde e imponde a vossa mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e seguiu com os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegou-se por detrás dele e tocou-lhe a orla do vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei curada. Voltou-se Jesus e vendo-a, disse: tem confiança, filha, tua fé te salvou. E naquela hora a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do príncipe e viu os tocadores de flauta e muita gente em alarido, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas depois que fez sair a gente, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E divulgou-se a notícia deste milagre por toda aquela região. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, aproxima-se a conclusão do nosso ano litúrgico. E é preciso lembrar de nossa esperança. A esperança a que somos chamados ao abraçar a fé cristã. Jesus é vencedor da doença. A doença é a marca do pecado, da degeneração da pessoa humana. A consequência de nossa desfiguração é a doença, o padecimento e a morte. Jesus tem poder sobre a doença. E vemos isto em muitas páginas do Santo Evangelho. Jesus também tem poder sobre a morte. Quais os casos que o Santo Evangelho nos narra de Jesus que devolve a vida aos mortos? Podemos pegar e olhar além da filha de Jairo, que hoje o Evangelho narra. Podemos também lembrar do jovem, filho da viúva de Naim, e de Lázaro, que jazia morto há 4 dias, quando Jesus chegou e o chamou. Jesus tem poder sobre a morte. Então, o Senhor tem poder sobre tudo o que é a condenação do pecado, as consequências do pecado e de nossa degeneração. Pode nos redimir, pode nos dar vida divina. Aqui, caríssimos, lembramos das coisas que nos apavoram, que nos roubam a esperança. O que poderia nos separar do amor de Cristo? A tribulação, o sofrimento, o padecimento, a morte? Não. Nada disso, de fato, tem poder para nos separar do amor de Cristo e da vida divina que o Senhor nos oferece. O que pode nos separar do amor de Cristo e da vida divina que Ele nos oferece é a apostasia. Abandonar o Senhor, negar o Senhor. Se o negarmos diante dos homens, Ele também nos negará diante do seu Pai que está no céu. Esta é a única categoria que pode nos separar definitivamente dos frutos da redenção: apostatar a Cristo. Por quê?
A Sagrada Liturgia nos traz esta questão da vitória de Cristo sobre a doença, a morte, e veremos ainda nas próximas missas, a insistência do poder de Cristo sobre estas categorias, para que possamos permanecer firmes nele. Diante das tribulações, e tribulações acompanham a consumação dos tempos. Não há como pensar que o dia glorioso do Senhor virá sem as tribulações. Elas são como as dores de parto. Quanto mais Cristo se aproxima, maiores se tornam as tribulações. Quanto mais a criação chega próxima de seu fim último, quanto mais a redenção adianta-se para a sua consumação, maiores se tornam as tribulações. A liturgia nos quer lembrar desta verdade anunciada pelo Senhor e que é constante em nossa vida. Hoje nós vivemos um tempo em que o pânico, a insegurança tomam conta de toda a face da terra. E bem sabemos que se aproximam os dias mais difíceis das tribulações, quando seremos provados como ouro no fogo, que se aproximam dias difíceis, em que as perseguições virão de todos os lados, de dentro de nossa casa, de nossos pais, filhos, parentes, que as tribulações, as perseguições virão das estruturas da sociedade, aonde a mentalidade humana, tomada pela sedução diabólica, nega a Cristo e o odeia. É só abrirem a internet e vão ver, de um ponto a outro da terra, em todas as culturas, em todas as gentes, uma profunda aversão anticristã, levantando-se por todos os lados. E às vezes, caríssimos, às vezes as perseguições vêm mesmo da hierarquia da Santa Mãe Igreja. Quando seduzidos por um humanismo, convencidos de que a missão da Igreja é estar no mundo como o mundo, podem dar um passo além da justa medida e compactuar também com a maldade do mundo e perseguir aqueles que permanecem fiéis, perseguir aqueles que resistem à sedução do mundo. Agora eu lhes pergunto, tem alguma novidade nisto? Tem alguma novidade que podemos ser perseguidos dentro de nossa família? Não, é assim desde a era dos apóstolos. Tem alguma novidade que podemos ser perseguidos diante das estruturas temporais, seculares da vida social? Não. Isto existe desde o Império Romano e antes. Tem alguma novidade de que podemos ser perseguidos mesmo dentro da hierarquia da igreja? Não! Os séculos que nos precederam já viram isto. A questão está em lembrar do introito desta missa de hoje, que nos assegura com tanta vivacidade. Assim diz o Senhor: meus pensamentos são de paz e não de aflição. Clamai por mim e eu vos ouvirei. Reduzir-vos-ei do vosso cativeiro de todos os lugares. Aqui está
aquilo que pode separar o nosso desespero, que nos leva à apostasia, da nossa perseverança, que nos leva à salvação. Lembrar que o Senhor tem pensamentos de paz. Que as tribulações, por mais terríveis que possam ser, são permissões divinas para separar o fino trigo de Cristo da desprezível palha do joio. As mentalidades, as modas, as ideologias, os governos, tudo isto que nos impregnou no passado se foi, e outro se veio, e este irá. A diferença está em quem apostatou e em quem permaneceu fiel. Não ao desespero, não ao pânico, não à tristeza, nem ao desânimo. Cristo é o vencedor da morte, do pecado, o homem verdadeiro que mostra o homem ao homem. E por fim, só Ele subsistirá. Ah, caríssimos, quão triste é a mentalidade deste tempo, em que a esperança está esquecida. É preciso levantar. O apóstolo nos ensina a ver as coisas como a mão de Deus conduz. Quando falamos das coisas nas grandes realidades imaginárias, tudo está tão distante. Será que a destruição virá da China? Será que virá dos norte-americanos? Será que virá da Coreia? Que importa? Que importa? Importa que sabemos em quem colocamos a nossa confiança, que temos exemplos de virtude que nos precederam em tribulações piores que as nossas, tivemos modelos de coragem, de quem alcançou a vitória, que seguir Cristo não é uma utopia, é uma verdade, é possível. E por fim, no nosso cotidiano, lembremos de quem de fato constitui a nossa vida, de quem nos importa. Olhe com que gentileza o apóstolo escreve a gente de verdade, a gente real, que tem nome, que cita o nome. Exorto que viva na virtude. Lembro que obedeçam Clemente, que me ajudou tanto. Enfim, esta é a realidade da igreja. Se pensamos assim, as grandes conferências, isto, concílios, aquilo, sínodo, isso, mas que tem a ver com tua vida? A quem tu podes chamar? Quem de fato na igreja faz parte do teu cotidiano, da tua vida? Quem te fortalece na fé? Quem te instrui na tradição apostólica? Quem te alimenta com o sacramento da vida divina? Estes tu podes chamar por nome. E é com estes que contamos, como o apóstolo hoje em sua carta conta. Nas tribulações, o Senhor não nos deixa sozinhos, mas nos conforta. São Maximiliano Maria Kolbe, padecendo no pior de todos os regimes que se possa imaginar, no pior de todos os lugares. Se você pensar que estar em Auschwitz é horrível, ele estava no calabouço de Auschwitz, onde não existia dignidade nenhuma, onde não existia humanidade nenhuma.
o absoluto caos. Quando entrei naquele calabouço, aquele porão, com uma janelinha minúscula, que dá para ver o piso do lado de fora só, onde devia vir água, lama e podridão, qualquer chuva que se tivesse inundava aquele lugar, misturando fezes, urina, água, lama e tudo que se possa imaginar, mortos que se já decompunham naquele lugar. Nesta provação, caríssimos, não parou de rezar o Santo Terço. Quem o sustentava? Seus irmãos frades, aqueles que padeciam da mesma pena e da mesma perseguição. E por fim, se até estes apostatassem, ainda teria a Virgem Maria e os anjos. Mas pelo contrário, no mais terrível da perseguição é quando o Senhor toca os corações mais duros, e até mesmo quem não cria em Cristo, pelo exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, de sua esperança, converteu-se como ladrão pregado à cruz. Não importa de onde vem a perseguição, não importa com que força ela nos atingirá, importa permanecer firmes, junto com os apóstolos, para deles receber a coroa da glória. O Senhor tem poder sobre a doença, a dor e a morte. O máximo que podem fazer neste mundo: dor, sofrimento e morte. Isto ele já venceu há muito tempo. Que o Senhor nos torne sempre fiéis e nos livre da apostasia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.